Olá, eu sou a Juliana e eu faço doutorado em Linguística Aplicada na Unicamp. No tema Educação, Linguagens e Tecnologias, hoje eu resolvi falar um pouco sobre os games para finalidades educacionais, um assunto que tem despertado muita discussão e interesse nos últimos tempos. A gamificação é um conceito que tem ganhado muito espaço na educação e em outras áreas como marketing, por exemplo. Em geral, considera-se a gamificação como a aplicação da mecânica, da dinâmica e da estética dos games em diferentes cenários que originalmente não foram pensados como jogos. Alguns aplicativos da atualidade utilizam o conceito. Por exemplo, quando o usuário precisa avaliar um local que visitou para ganhar pontos que geram recompensas em produtos daquela empresa. Na educação, podemos citar aqueles aplicativos de ensino de línguas em que o usuário responde questões de traduções de frases soltas e assim que ele acerta, ganha pontos que podem ser convertidos em desbloqueio de determinadas funcionalidades e vantagens no aplicativo. A partir desses exemplos, nós podemos refletir que esses elementos de games utilizados nesse caso é apenas a mecânica de jogos, isto é, os pontos e as recompensas. Infelizmente, o que temos visto em muitos jogos educacionais digitais é exatamente isso. São apenas questões múltipla escolha, em que o aluno responde e gera pontos por respostas corretas e feedbacks do tipo: parabéns, acertou, ou que pena, tente novamente. Ou seja, nada mais do que uma nova roupagem para algo que já é muito tradicional e inclusive questionável, já que mobiliza uma concepção behaviorista de aprendizagem, em que reforça positiva ou negativamente um estímulo do aluno. Então, nessa linha de raciocínio, eu proponho na minha tese de doutorado um uso mais produtivo dos games para a educação, em algo que eu chamo de percurso gamer. O percurso gamer tem como objetivo envolver o aprendiz em atividades que utilizam a lógica gamer, o que vai muito além da mecânica de jogos em atividades educacionais. Esse novo conceito que eu desenvolvi, baseado em muitos outros, ele envolve dois grandes parâmetros. O primeiro seria a aprendizagem em mundos imersivos e a mobilização de práticas de letramentos. O segundo seria a encarnação de personagens e a assunção de um determinado ethos discursivo, como eu vou explicar mais adiante. Em relação ao primeiro parâmetro, utilizo como base o James Gee, um grande pesquisador da área, que defende que os games proporcionam a aprendizagem por imersão e experiência em mundos imersivos. Para o autor, certos jogos como Mario Bros, por exemplo, entre tantos outros similares, eles demandam que o jogador tenha apenas uma habilidade técnica nesse tipo de jogo, como pular, quebrar blocos, mas não é necessário ter conhecimentos de um encanador profissional, embora o personagem tenha essa profissão no enredo do game. Outros games, por sua vez, eles demandam que o jogador pense e haja como um personagem que tem uma profissão, demandando atitudes, práticas e estratégias profissionais específicas. Podemos mencionar como exemplo desse tipo de jogo a série de games Tomb Raider, que tem como personagem principal a Lara Croft, uma arqueóloga fictícia. Nesses jogos, o jogador ele precisa explorar áreas desconhecidas, encontrar e ler documentos, descobrir e analisar relíquias antigas, relatar descobertas, como faria um arqueólogo, ainda que, logicamente, com certo toque de aventura e ficção próprio do jogo. No ensino de língua portuguesa, acredito que essa característica dos jogos desse segundo tipo descrito
tem a potencialidade de nos fazer trabalhar com letramentos e gêneros de uma dada esfera profissional. Então, por exemplo, posso sugerir que um aluno simule ser um arqueólogo, um cineasta, um jornalista e leia e escreva textos como ele. Tudo isso de forma mais contextualizada e simulada em um mundo imersivo. Em relação ao segundo parâmetro que eu descrevi lá no começo, me baseio em Lúcia Santaella, que entende que uma das características dos jogos atuais, especialmente aqueles narrativos, lembrando que nem todo jogo apresenta uma narrativa, exemplo de Tetris, por exemplo. Essa característica bem importante é a encarnação de personagem, tendo em vista a enorme quantidade de personagens icônicos, né, que dão título aos jogos, a exemplo da própria Lara Croft. Né? Então, retomando a argumentação de James G., ele afirma que um jogador habita um personagem virtual, isto é, ele incorpora, precisa agir e pensar como ele, embora com certa liberdade, já que o jogador também pode projetar no personagem seus desejos, seus valores, suas crenças nesse tipo de relação dupla. Do ponto de vista do ensino de língua portuguesa, defendo que essa característica dos jogos pode ser muito interessante para que o aluno leia e escreva como determinado personagem. Isto é, assuma o lugar do outro, assuma um ethos discursivo, que corresponde à construção da imagem do enunciador no discurso, tomando como base a perspectiva de Dominique Manguenot. É muito comum nas atividades de língua portuguesa nós determinarmos. Imagine que você é um repórter e precisa escrever uma notícia sobre determinado assunto a ser publicada no jornal na cidade, entre outras similares. Em um percurso gamer, o aluno não precisa imaginar, ele assume o personagem desde o começo da história. Então, ele passa a ler e escrever como o personagem faria. Tudo isso que eu descrevi deu origem a um material de língua portuguesa para o ensino médio que eu desenvolvi, chamado Lara Croft nos Templos do Camboja, baseado em Tomb Raider, o jogo que eu descrevi anteriormente. Nesse material, o aluno participa de missões em uma narrativa na qual, como um arqueólogo, faz descobertas de relíquias históricas e precisa documentá-las e divulgá-las ao mundo. Para isso, ele precisa fazer buscas na internet, ler e escrever diversos textos científicos e de divulgação científica, como diário de pesquisa, relatório, artigo de divulgação científica, entre outros. O material foi desenvolvido em uma plataforma gratuita de sites, de maneira que qualquer professor também pode aplicar a mesma ideia, bastando usar a criatividade. Então, isso seria um percurso gamer, mais do que um jogo educacional digital, mais do que uma atividade gamificada, mas um material didático completo com objetivos pedagógicos bem definidos que mobilize o aluno em uma lógica gamer, ainda que com recursos digitais simples. Espero que esse vídeo traga contribuições para trazer os games para a educação de forma mais produtiva. Até mais!